Noite a todos, todas, todes. Muito honrada em estar aqui, apresentando, né, um projeto autoral. Eu vou falar um pouquinho sobre ele antes da gente iniciar, quer dizer, iniciando falando sobre ele, na verdade. Esse é o quarto colóquio, chamado Olhares Femininos e Territórios Culturais. É um projeto autoral. Comecei esse projeto nos anos 80, na verdade, mas não tinha esse nome. E aí, depois, mais à frente, quase no ano 2000, eu comecei a aplicá-lo, implementá-lo em escolas, também ainda com um formato mais discreto, né, por uma série de fatores. E aí, depois, eu ajustei esse projeto, ele ganhou uma roupagem nova, que é essa roupagem agora, e ele vai se adaptando de acordo com as demandas e os formatos, né, necessários. Então, a primeira edição, na primeira e segunda edição, eles aconteceram dentro da escola, né, numa escola pública, onde eu trabalho desde os anos 90. E depois, a terceira edição aconteceu através da plataforma, e em todas as edições a gente sempre toma um cuidado, né, porque foi um projeto, ele, embora tenha sido premiado em 2019, recebi o prêmio Paulo Freire, de um dos melhores projetos na área de educação, né, atendendo principalmente ao ensino médio. O projeto hoje não está mais sendo implementado na escola, porque nós, na época, estávamos com o apoio das bolsistas da UERJ do curso de Pedagogia, e ele aconteceu nas duas primeiras edições no presencial. Então, em função de uma série de fatores, principalmente políticos, né, e sociais, porque aí eu fui indagada, interrogada por alguns setores pelo fato de estar fazendo alguma coisa que não poderia, de alguma maneira, oficialmente acontecer dentro das escolas, e antes que isso virasse alguma coisa muito maior, então eu tomei a atitude de retirar o projeto dentro da escola, por conta de, inclusive, de algumas ameaças, né, as quais eu sofri na época. Mas achei um desaforo, sabendo como eu funciono, que esse projeto ficasse parado, visto que é um projeto muito bacana, um projeto que de formação, um projeto de capacitação, né? E a ideia, quando eu escrevi, foi justamente pensar nessas ocupações que as mulheres têm dentro dos espaços religiosos, né? E a partir dessa conversa sobre culturas também, entendendo que dentro da escola básica, muitas vezes os alunos fazem muitas confusões, e aí eu vi que os professores, às vezes, também precisavam um pouco mais de intensificar as informações já recebidas dentro de seus cursos, por conta dos estereótipos, né? Então, as pessoas, eu vi quando eu fiz em uma das edições sobre a cigana, que eles confundiam a presença da cigana com a presença de uma mulher líder religiosa, tiveram muitas dúvidas em relação às muçulmanas, as quais eu levei, aí eu fui, de alguma maneira, descrita como uma professora que estava levando mulheres bombas para a escola. Então, coisas desse tipo me fizeram pensar assim, o projeto precisa continuar, porque realmente está complicado, né? E aí, na última edição, eu levei uma mulher candomblessista, né, uma zeladora, e aí já foi também no virtual. Então, agora, hoje eu trouxe a Marie, e a Marie é taoísta, sacerdotisa, né, na verdade. Ela me deu aqui deixa eu pegar minha colinha aqui de apresentação, que eu acho que vale muito a pena fazer essa leitura aqui. E a Maria é uma pessoa que eu já conheço há muito tempo, né, por conta
justamente também do meu trânsito no taoísmo. Então, Marie-Louise dedica-se ao caminho espiritual do taoísmo há mais de 25 anos. Em 2004, foi ordenada Dao Shi pelo mestre Sheng, fundador da Sociedade Taoísta do Brasil, abraçando o voto de servir aos ensinamentos e às práticas das artes de saúde e longevidade do Tao. Essa antiga filosofia tem como raiz levar a vida com simplicidade, em harmonia com a natureza, observando e aprendendo com a alternância das energias yin e yang no universo. É isso, Marie? É isso. É isso. Então, a gente tem uma proposta de dinâmica, que é a seguinte, né? A gente já conversou, você conversar com a gente, né? Ficar à vontade e falar da sua experiência e contar para a gente o que é o taoísmo, a partir do seu olhar, né? E depois a gente abre uma conversa entre nós aqui, com as pessoas que estão presentes, né? E esse material vai ficar gravado, e aí depois a gente conversa um pouco mais sobre isso, tá bom? Fique à vontade, a palavra é sua. Obrigada. Então, primeiro queria agradecer a você, Cláudia, acho que esses espaços são muito importantes, né? Hoje eu me preparei justamente, né, nesse sentido de trazer o taoísmo e trazer também o depoimento de uma mulher que pratica o caminho do taoísmo, né? E aí tentando ser o mais abrangente, mais aberta, né? Para que justamente as pessoas que não conhecessem o taoísmo, né, pudessem ter um contato com o taoísmo sem grandes barreiras, né? Então, propositalmente, né, como a gente discutiu anteriormente, eu vim com a minha roupa do dia a dia, né? E a ideia é justamente a gente bater um papo. Eu fico muito contente que a gente, além de estarmos nós duas aqui, né, o Vitor, enfim, Pascoal, temos a Lude Carvalho, né, e a Tânia Dark, que também são duas pessoas que estão há muito tempo no caminho do taoísmo, né? E isso me deixa muito contente, e eu gostaria, inclusive, de, enfim, qualquer coisa que vocês quiserem fazer algum tipo de intervenção, por favor, se sintam em casa, porque hoje sou eu aqui, amanhã poderíamos estar em outra configuração, dado que a representatividade aqui é muito bacana, certo? Então, eu queria iniciar por propor, né, já que a gente está gravando, né, esse encontro, propor um centramento rápido, né? Basta a gente fechar os olhos um pouquinho e respirar profundamente e soltar o ar bem devagarzinho, contando até 7. Então, vamos fazer isso uma vez. Uma segunda vez. Uma terceira vez. E eu vou aproveitar que estamos aqui e eu vou ler um poema. Quem quiser pode manter os olhos fechados e seguir respirando. Seiva. A folha se despede do vazio. Pedindo um poema, caminha calmamente por entre os olhos cansados. Conversa com o sol e insiste naquele momento. Medita, sem ausência, com empenho, com cautela, sem precisão, sem medo. Inunda o papel, aguardando decisões das palavras. Aprecia o céu. Consulta o cenário. Liberta o silêncio, abraçando imagens. Ilustrando os caminhos, desenha o encontro poético. Esse é um poema muito
bacana, da autoria da Cláudia, né? E que, assim, é incrível como é que ela captou aqui várias imagens, né, muito inerentes ao taoísmo, né? Quer dizer, não é incrível, é bem natural que isso tenha acontecido, né? Ela vai falar da seiva, né, que tem a ver com o elemento madeira, um dos 5 elementos, né, os 5 movimentos no taoísmo, que tem ligação direta com a vida, né? Ela vai falar também dessa observação do céu e de um silêncio que, ao mesmo tempo, né, é liberado, no qual a gente pode abraçar imagens, ilustrando caminhos, desenhando um encontro poético. Isso é muito, né, afim com o caminho do Tao, né? E hoje, justamente, eu queria falar dessa importância desse caminho do ponto de vista de alguém que está aqui no século XXI, né? Dentro de uma estrutura física, né? De uma mulher, né? E o que essa sabedoria tão distante, né? O caminho do taoísmo, pode encontrar ressonância nos dias de hoje e com as mulheres, em especial com o feminino, que transcende a própria questão de ser mulher, né? Então, eu queria começar, né, já que ela nos propõe aqui um caminho que contempla imagens e que passa por imagens, né? A gente justamente, espera aí, permitir, vamos ver se eu consigo aqui, a gente justamente observar aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver a minha tela, Sim, agora abriu aqui. uma Abriu. série de imagens, porque eu pensei que quem veio aqui hoje conosco, no mínimo, foi atraído, né, por algumas imagens que, né, estavam ali dentro do cartaz, enfim, Uhum. sobre o tema do colóquio, né? Então, aqui a gente vai falar um pouco sobre esse caminho, né, que é um caminho ancestral, é um caminho muito antigo e que tem origem, né, antes da escrita. Então, ele vai falar da imagem, da natureza, daquilo tudo que dá origem à própria linguagem, né? E que parte de uma observação da natureza, né? Parte da observação de algo muito interessante que tem a ver com a gente estar no mundo. Então, eu queria convidar vocês a colocar a mão sobre o coração e sentir, né, o que está acontecendo dentro de cada um de nós. E aí nós vamos ver que algo acontece, mesmo que esteja tudo parado, que dê a impressão que nada está acontecendo, a gente vai ver que tem um movimento contínuo que nos mantém vivo, que é justamente o nosso coração, né? Se a gente olha pela janela, a gente vai observar o céu estrelado e vai observar no correr dos dias também o movimento, né, da lua. Se a gente observar bem a natureza, seja até dentro da natureza que tem na nossa casa, a gente vai observar que ela tem uma alternância, né? Em alguns meses você vai ter mais propensão a ter, né, flores. Aqui no Brasil a gente tem sempre a natureza verde, mas em outros lugares a gente vai ver que as folhas caem, as árvores ficam menos verdes, enfim, dependendo do teu contexto vai ter até neve, né? E aí fazer esse convite para a gente pensar, né, sobre essa possibilidade de ver o mundo, né? A gente, dentro do nosso condicionamento atual, a gente pensa muito no mundo em termos de uma linha reta de tempo, progressivo, sempre para frente, né? E, na verdade, o caminho do taoísmo, ele é um caminho que vai falar, né, de uma alternância e
de um constante retorno, né? Então, se a gente for olhar aqui, né, o cartaz que Cláudia, né, e o Vitor prepararam aqui para a gente vai ver alguns símbolos, né? E aí eu queria chamar a atenção, primeiramente, sobre esse símbolo aqui que a gente tem, né? Parece assim um círculo com um traço no meio e depois alguns traços para baixo, né? E esse é um símbolo, né, que ele é composto de duas ideias. Uma ideia do Sol e a outra ideia da Lua. Né? E ele vai falar justamente dessa alternância, né? Essa forma de olhar, né, o tempo e olhar as manifestações como algo que tem um ritmo, e ele vai ter uma oscilação entre movimento de expansão e recolhimento. Essa expansão e esse recolhimento, né, ele vai estar presente justamente na origem de toda a questão da visão de mundo, né, que a gente, de uma forma mais elaborada, chama cosmovisão de mundo, que é a visão do taoísmo. Né? E aí eu queria muito, né, em linha aí com o que a Cláudia nos falou sobre esse projeto, né, trazer para o contexto atual a importância de a gente cultivar outras formas de estar no mundo, de perceber o mundo e recuperar, né, aqueles ensinamentos que são tão importantes e que às vezes ficam perdidos, né, dentro das pressões do dia a dia, dentro do nosso mundo contemporâneo. Né? Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção, né, dentro desse cartaz que vem nesse convite, é a questão da mutação. Queria pedir para vocês guardarem essa questão, dessa alternância, né, de expansão e recolhimento. O outro símbolo que nós temos aqui é o próprio símbolo, né, do Tao. E aí é muito interessante a gente ver, né, porque dentro do Tao, né, a gente vê um caminho, e por isso eu comecei com uma poesia, que ele é um caminho que ele vai trabalhar com a questão da alternância e a questão também de você não ter algo fixo, não no sentido que as coisas não tenham um significado, todas elas têm, mas sempre a percepção de que o verdadeiro significado das coisas, ele é muito maior do que qualquer palavra, ele é muito maior do que qualquer conceito, e ele vai estar justamente em algo que é experimentado também. Né? Então, se a gente for pegar, né, a origem dessa palavra, né, Tao ou Dao, né, ela vai dizer respeito ao caminho, né, a tradução poderia ser caminho, ao caminhante e o próprio ato de caminhar. Né? E é muito interessante que num dos textos sagrados do taoísmo, né, que também é todo composto em poemas, que é o Tao Te Ching, a gente vai ver que o caminho, ou o tal, que pode ser expresso, não é um caminho constante. O nome que pode ser enunciado não é um nome constante. Sem nome é o princípio do céu e da terra. Com nome é a mãe das 10.000 coisas. Bom, a gente poderia pensar, né? Poxa, Marie, afinal, o que isso tem a ver com o feminino? Por que você está falando disso? Né? E aí, então, eu gostaria de justamente continuar com vocês aqui para a gente pensar, né, sobre a necessidade que a gente tem de uma outra percepção de mundo, né, num mundo onde a gente vê tantas polarizações, a gente vê tantas questões sendo trazidas à tona do ponto de vista da ecologia, do ponto de vista da própria organização da sociedade, muitas transformações.
e isso tudo, por muitas vezes, nos deixando angustiados, né? Do ponto de vista da ciência, a gente vê, poxa, como vamos resolver, né, uma crise ecológica? Do ponto de vista de outras tradições religiosas, né, a gente vê também algumas visões não tão otimistas sobre a possibilidade de mudança e a possibilidade da gente trazer, né, a partir de uma outra apreensão, uma outra possibilidade de ser e estar no mundo. E o taoísmo, ele é um manancial, né, de possibilidades para a gente despertar, né, para essa possibilidade de estar no mundo de uma forma diferente, né? Então ele vai nos ajudar a, a perceber, né, a partir de paradoxos e a partir da própria linguagem poética, né, dos seus textos e o uso de imagens, né, essa alternância, essa possibilidade de tanto olhar o mundo externo com um novo olhar, né, um olhar com outras possibilidades de observação, como o nosso próprio mundo interno, né? Então, é algo que, para mim, enquanto mulher, né, ocidental, né, no Brasil, né, isso foi algo que me chamou muita atenção e que eu tive o privilégio, né, de poder me conectar com essa tradição que veio nutrir vários anseios que eu tinha de compreensão, né, desse lugar no mundo, né? Então, o Tao, como busca espiritual, seria um caminho de retorno, um caminho da naturalidade. O que seria isso? Justamente seria o simplificar, o observar a cada dia e simplificar a cada dia. É um caminho que ele não se fecha em dogmas, né? E que ele possibilita, né, sempre uma visão reflexiva sobre si mesmo, né? E essa visão reflexiva, ela vai justamente trazer, né, uma maior consciência, né, sobre o estar no mundo. E esse estar no mundo é muito importante dizer, e é muito bacana que aqui eu tenho tanto a Luciana como o Vitor, né, dentro desse encontro. Ele é um estar no mundo que ele está dentro de um corpo. Então, dentro do caminho, né, do taoísmo, né, como até a própria definição do Tao, né, como o caminhante, o caminho e o ato de caminhar, é você estar dentro de um corpo, é você estar ancorado, né, no seu corpo e, ao mesmo tempo, perceber no centro do seu corpo, seja no seu corpo físico, no seu corpo energético e, enfim, na sua própria mente, né, a possibilidade de ter um lugar onde você pode respirar e onde você pode estar tranquilo, não importa o nível de atividade que você esteja imerso, seja físico, seja mental, né? Então, ele é algo que o corpo, a prática espiritual, né? E, enfim, você estar no mundo, o mundo dos conceitos, tudo isso gira em torno, né, de uma maior consciência, né? A consciência que propicia, né, que a cada dia, né, você possa trabalhar para que você esteja aí se aproximando de algo que vai te trazer maior realização, maior compreensão, maior aceitação e maior empenho, maior vontade de permanecer, né, no mundo, ser longevo e servir, né, a esse mundo da melhor maneira possível, com o maior nível de consciência possível. Então, ele é um caminho espiritual que ele é aplicável, ele é praticável. E ele é praticável tanto no mundo mundano
como no mundo que a gente pode falar mais espiritual, que eu vou dar alguns exemplos daqui a pouco, né? E ele visa essa sagração da pessoa, né? Da pessoa humana, né? Na verdade, alguns textos, né? A maior parte dos textos, a gente traduz a sagração do homem, né? Por quê? Porque dentro, né, dos registros, assim como em todas as civilizações, a gente tem aí essa questão é, da, da, da hegemonia, né, dentro das organizações aí da questão do masculino. Mas isso não quer dizer nenhuma diferença entre homem e mulher, né? Por isso, então, nesse caso aqui, eu tomei a liberdade de colocar a sagração da pessoa humana. Então, através da união, né, da consciência, dessa percepção consciente, o mais consciente possível, né, a cada instante, com a energia que nós trocamos com o mundo, que é o sopro, né? Que é a nossa própria respiração, que tem a ver também com os nossos fluidos, né? Todos os fluidos que nós circulamos no nosso corpo e, enfim, tudo aquilo que a gente necessita para estar vivo, né? Então, e o objetivo, né, desse trabalho espiritual é a gente se refinar e se tornar uma pessoa sábia. Uma pessoa sábia não necessariamente uma pessoa com muito conhecimento, né? Muitas informações. Mas é uma pessoa que sabe fluir, sabe ser flexível e fluir de acordo com a circunstância, né? E uma coisa que é muito, muito bonita e profunda, né, do caminho espiritual do taoísmo é que quando nós vamos olhar, né, os textos sagrados, muitas vezes são mestres maravilhosos que nos trouxeram aquela informação, aquele registro, mas eles são de uma profunda humildade, uma profunda simplicidade, né? E de uma profunda afetividade, né? Uma forma amorosa de compartilhar, mas não é aquele amoroso derretido, né? É um amoroso íntegro e, e conciso, né? Que permite que eles coloquem, né, sob a forma de poemas e imagens da natureza, uma série de situações e sabedorias, né? Então, o próprio símbolo da sabedoria dentro desse caminho espiritual é a água, né? Que a gente pode observar na nossa vida, né? A água que a chuva traz, né? E que molha a calçada, molha a nossa casa, que pode trazer uma enchente, que pode trazer uma água pura que restabelece a nossa saúde, a água que nós podemos encontrar conforto e lazer, né, que vai nutrir, enfim. Então, todo esse ciclo, né? E a água, ela admite vários estágios, né? Ela pode ser uma água que corre rápido, uma água que é parada, ela pode com uma corredeira, uma cachoeira, ela pode estar embaixo da terra, né, onde a gente nem suspeita que ela está ali, tem um lençol freático, algo que se a gente cavar vai encontrar um poço, né? Ela vai estar no céu, ela vai estar se locomovendo no céu, né? Então a gente vê os rios, geralmente eles têm um rio que corre subterrâneo, um rio que corre no leito, e ainda tem, né, como no Amazonas, as nuvens que correm em cima daquela água, né? E ela vai estar em quase tudo, né, que a gente vê no planeta Terra, né, inclusive nos nossos corpos. Enfim, então ela é um exemplo, né, de sabedoria, de adaptabilidade e também de, de humildade, né, de enfrentamento dos perigos, né, e dessa possibilidade de admitir várias formas de ser e estar no mundo, né? Então, o caminho espiritual do taoísmo, né, ele vai usar uma série de imagens, né, que vão possibilitar que a gente enxergue
né, a vida não como uma série de fotografias, né, que era de se esperar, né? Antigamente você não tinha animação, você não tinha cinema, você não tinha nada disso, mas aqueles homens incríveis e mulheres incríveis, né, dos tempos imemoriais, eles criaram todo um sistema de observar e imaginar e perceber, né, tanto os movimentos como as interrelações, as conexões visíveis e invisíveis presentes na teia da vida, né? Então, observando dentro de um dado momento, observando através do tempo, né? E fizeram uma série de anotações e esse conhecimento todo chega para a gente, né? Até os dias de hoje. Então, vou falar aqui um pouquinho com relação ao caminho, né, no qual eu encontrei, né? Então, eu tive como mestre o mestre Wu Zhisheng, que, por sua vez, teve como mestre, né, alguns mestres. Aqui eu tenho apenas a foto de um deles, né, que é o mestre Ma Hou-yang, né? E ele vai justamente trazer para o Brasil, né, uma série de textos sagrados que ele vai traduzir diretamente do chinês. São textos também que já foram amplamente traduzidos em outras línguas, né? Então, só o Tao Te Ching, esse que eu já citei, você vai encontrar uma série de traduções. E ele vai formar, então, pessoas, né, um grupo de pessoas interessadas e para praticar, né? Que, como eu falei para vocês, é algo que é praticado, né? É algo que é estar no mundo, né? Não é um conhecimento, ele é uma forma de estar no mundo, né? E então as práticas que são práticas no taoísmo aqui no Brasil, né? Eu estou botando algumas apenas, né? Aqui a gente tem pessoas que estão trabalhando justamente com as práticas físicas, né? Mas eu vou falar aqui então da prática da meditação, a prática devocional, onde você vai usar, né, o canto e a repetição de palavras sagradas, né, que são os mantras, para o aprimoramento, né, da sua consciência. A prática do cultivo da saúde e longevidade, que tem tudo a ver com essas práticas físicas, que a gente tem, né, dentro do caminho do taoísmo, uma série de práticas que vão desde, né, do Qigong, que é uma prática mais de cultivo de energia, mais introspectiva, mais quase meditativa, com um pouco movimento, um movimento bem suave, né? A gente tem o Tai Chi, que já tem um pouco mais de movimento, né? A gente pensando aqui uma pessoa leiga, olhando as pessoas praticarem, então um é mais paradinho, o outro se move mais, e a gente vê também práticas como artes marciais, né? Como o próprio Kung Fu, né? E práticas de medicina, né, interna, que aí a gente vai ter aí a questão da acupuntura, né? E a gente vai ter a prática da meditação, que eu já falei, e outras práticas que a gente chama de artes, né? Por que artes? Porque a partir de qualquer expressão, a gente colocando a intenção dessa autoobservação e de esse olhar atento sobre o mundo, sobre as interrelações, a gente pode tratar qualquer prática que a gente faça, né, a partir dessa intenção de desenvolvimento, de aprimoramento, a gente pode tratar como algo que vai nos auxiliar no cultivo da nossa saúde, longevidade, né, harmonia e harmonia, né, com a natureza, estar no mundo, né? Então, uma das questões também que tem origem, né, no conhecimento do taoísmo é o que muitos conhecem como Feng Shui, né, e que na verdade é Feng Shui, que significa vento e água, que é a prática de harmonização, né, com o ambiente. Pode ser a sua casa, pode ser um ambiente que esteja, enfim, um ambiente no mundo natural, né, onde você vai ainda colocar, erguer uma casa, enfim. Então, o nosso mestre, o mestre Cheng, trouxe, então, uma série de expressões, né, desse conhecimento, né, e que, na verdade, é uma prática de vida, né?
e que se ancora em três tesouros, né? Três grandes peneiras, né? Se algo não é simples, se algo não tem a humildade, né? Algo que não se coloca como a serviço, né? Do todo, né? E não tem afetividade, se alguma coisa que você ouvir, né, sobre é, alguma questão, né, que não passar por esses três tesouros, né, não tiver aderência nesses três tesouros, não é uma prática genuinamente taoísta, né, no sentido de que não está alinhada nessas três coisas simples. Então, na verdade, não precisa ser alguém letrado, não precisa ser alguém muito estudado. Às vezes a pessoa, pela própria intuição, ela pode alcançar, né, a partir desses três tesouros, essa forma de estar no mundo. E aí eu acho muito interessante aqui a gente está falando de taoísmo, existe um livro, né? Eu estou procurando aquele perto de mim, mas não estou achando, que ele vai se chamar Sete Mestres Taoístas, né? E que ele vai falar das diferentes formas como esses mestres já imemoriais, que já são parte do próprio mitologia, né, do taoísmo, como é que eles alcançam essa sagração, né? E aí você vai ver que um não sabia muita coisa, carregava apenas uma pedra pesada e ele vai chegar a esse nível de consciência que une a consciência ao sopro e ele vai se tornar, né, um homem sagrado, né, ou imortal, né, como a gente também costuma chamar. Vai ter alguém que vai enfim, está em outro contexto, né? Sai da sua própria religião, vai para outra, e aí, quando vê, está fazendo um serviço simples, como varrer um templo de outra tradição, e também alcança essa iluminação, né? essa sagração. Então, assim, não existe um caminho, cada caminho é um caminho, por isso o taoísmo ele oferece, né, um amplo leque de artes, né, de possibilidades de prática que o buscador espiritual ele pode se sintonizar melhor, né, com alguma delas, né? Então ela é uma sabedoria transmitida pelos textos sagrados, mas não é somente com o texto sagrado que você vai conseguir adquirir esse conhecimento, né? Porque ele é um conhecimento para ser vivenciado. Então muitas vezes é necessário, né? Imprescindível de verdade, né? Ter um mestre, aquele que alguém que está mais à frente no caminho, tá? E também a prática, né, que vai demandar da própria pessoa se conectar com aquela prática e praticar e observar, né? Então a prática, por exemplo, de ir a uma academia puxar um peso, não é uma prática taoísta no sentido de que ela tem bases diferentes de quando você faz um exercício que busca a longevidade, no qual você vai estar trabalhando uma série de sutilezas e observando uma série de sutilezas, né? Que, por exemplo, um conto rápido, né? Por exemplo, você tem lá o arco e flecha. Muitos praticantes praticam arco e flecha, mas quando você vai praticar com o mestre, né? Não é um fato só de você acertar a flecha no centro do alvo, que, ótimo, só ótimo, está tudo bem. Não, na verdade, vem até da postura, né? Acertou, como é que você se comporta, né? Uma vez que você acertou, né? Então, dentro do anedotário, acertou, marcou lá na mosca do alvo, mas na hora que foi olhar para o mestre, está vendo? Eu consegui. Pronto, já perdeu tudo, né? Na verdade, é um discípulo mais difícil ainda de ser como é que se diz? De se autoeducar, né? Porque ele atinge níveis de eficácia bons, mas ele não tem a autoobservação, por exemplo. Tá? Então, aqui dentro do caminho, né, do taoísmo, né, voltando aqui para a questão do feminino, como se trata de um caminho ancestral, né, ele vai estar ligado, né, a duas forças, na verdade, que a gente já conhece, às vezes,
né, das próprias questões que a gente vê, né, nos filmes, e a gente vê na mídia, e às vezes até muitas pessoas usam até esse conceito, né, do yin e do yang. E aí vou voltar ali aquele coração batendo, né? Então, a gente vê o movimento do coração, ele vai expandir e vai contrair, né? Então, ele tem um movimento que horas é expansivo, horas ele é, né? é, é, ele vai se contrair, né? Então, justamente essa alternância, né, de expansão e é, esse refluxo, né, ele é justamente essa questão do yin yang, né? É a gente imaginar que tudo dentro do mundo, né, ele vive estágios e se alterna, né? Então, a gente vê, né, que dentro é, de um mundo, né, que a gente vê hoje em dia, cada vez mais cheios de divisões, né, a gente poderia pensar, bom, esse yin e yang são duas coisas que uma se define pela outra, né, a gente vai ver também dentro do Tao Te Ching, a gente vai ver os mestres contando para gente que, bom, o alto e o baixo, um existe pelo outro. Então, se você botar duas coisas uma do lado da outra, uma é mais alta que a outra. Mas e se surgir uma terceira, que seja maior do que a maior ou menor do que a menor? Aí você já pode ter algo que vai mudar a configuração das comparações, né? Então, a gente imaginar, né, dentro do taoísmo, que tudo é relativo, né? Tudo está em movimento e que, então, né, os sábios da antiguidade, a gente vai ter lá o Fuxi, né, como se a gente fosse pensar numa escala de tempo, né, a gente pensaria, né, que esse sábio, né, dos tempos imemoriais, Fuxi, né, ele foi alguém que viveu na época lá do Paleolítico, não tinha nem escrita ainda, né, e ele começou a fazer essas observações e anotar tudo em termos de traços, um traço inteiro, que seria o yang, e um traço partido, que seria o yin. E aí ele vai, né, trabalhar com essas questões e tentar traduzir, né, todos os movimentos, né, de tudo que ele observava, né, nessa alternância de yin e yang. Vai trazer uma série de textos, né, não o Fuxi, né? O Fuxi ele dá origem a essa simbologia que é antes da escrita, né? Esse símbolo partido ou então a linha inteira, né? Que é antes da escrita, né? Tem o Tratado das Mutações que a princípio eram só símbolos, depois ele vai ganhando texto. Então essa seria a raiz do conhecimento, né? Do taoísmo, né? Essa alternância dessas energias em Yang, da observação delas no mundo. A gente teria, né, um texto sagrado, que aí já é um pouquinho mais próximo da gente, né, que data aí de mais ou menos 1.200 anos atrás, um pouquinho antes de Cristo, né, que seria o Tao Te Ching, né, e a gente tem, né, o livro da Flor do Sul, né, com mais ou menos a mesma idade do Tao Te Ching, mas mais sofisticado dentro dessa questão do uso, né, de poemas e tudo mais, né? Então, a gente, enfim, vai imaginar que esses tracinhos todos, eles têm algo muito importante dentro do feminino, né? Que é essa compreensão de estar no mundo, né? E aí eu chamo a atenção aqui para todo mundo, é a gente imaginar que a gente está em pé sobre a terra, né? Sobre um campo, e a gente tem os nossos dois pés em cima da terra, e em cima da gente tem o céu, né? Então, é, esse Sankai, ou a trilogia do ser, né, esse ponto de observação, né, deu origem a várias, né, observações em torno das energias em Yin Yang. Né? Então, observar a natureza do céu, a natureza do movimento do céu, né? A natureza da terra enquanto aquela que nos nutre e que nos possibilita até ter o corpo, né, que nós temos para estar vivos, né? E o ser, né, estar humano no mundo, né, e agir nesse mundo, né? Então, dentro do conhecimento do taoísmo, né, você vai ver que se a gente fosse pensar em feminino e
masculino no mundo, né, a gente vai ver que eles são como dois pares, né, em Yang, né, onde a gente tem sempre a complementaridade, né? A gente tem uma visão, a princípio, né, de que um se define pelo outro, pela oposição ao outro. Então, se um é côncavo, o outro é convexo, se um é de uma maneira, o outro é de outra maneira, mas eles juntos têm uma função, uma complementariedade. Uma coisa não existe sem a outra, né? Então, o feminino e o masculino dentro do taoísmo, né, eles são interrelacionados, né? Então, a princípio, a gente fala algo é feminino, algo é masculino, algo é luminoso, algo é mais da noite, por exemplo, né? Mas essas coisas elas estão uma oposição complementar, não é uma oposição antagonística, é uma oposição complementar, né? E a gente tem também a questão da interdependência, né? Um tem origem no outro, né? A existência de um está tem a raiz, né, na existência do outro, né? Então não poderíamos pensar, né, um sem existência do outro, né? Também essa questão de movimento, né? Não há algo estanque, ele é algo sempre em movimento, né? Quando um cresce, o outro se diminui, né? E, enfim, então tem essa alternância onde um é ancorado no outro, né? Aumento de uma polaridade diminui a outra. E um se transforma no outro no seu auge. Então, na sua máxima expressão de algo, vai se transformar no outro, né? Por exemplo, no máximo da noite já é o raiar do dia, né? No início da vida é também o início da morte, né? Nós nascemos e aí nós já começamos a nos encaminhar, seja para uma vida longeva ou não, para aquela outra fase onde a gente ainda não está vivo ou deixou de estar vivo, né? Então, essa alternância, né, é de uma polaridade à outra, né? Enfim, então, dentro, né, dessa concepção de mundo, né, do taoísmo, né, a gente falar em feminino e masculino é algo que é muito importante, né, dentro da visão de mundo atual, no sentido que nos revela, né, essa complementariedade, essa unidade tão esquecida no mundo hoje, né? Se a gente acirra muito polaridades, é porque a gente, de repente, deixou de perceber como as coisas se conectam e por que outras formas elas são inteiras. Por que outros ângulos nós não nos dividimos, mas nós nos complementamos, né? E se a gente pensar, né, do ponto de vista atual, né, com todas as questões que a Cláudia colocou e tudo mais, né, como é que nós precisamos alimentar e nos alimentar de reflexões e de imagens, né, de metáforas visuais que tragam, né, essa possibilidade de buscar essa parte inteira. O que nos faz inteiros? O que nos possibilita, né, essa inteireza, né? E os taoístas, eles, dentro da sabedoria, né, do caminho do taoísmo, né, já vem com uma grande dica, que o Tao ele não dá para ser expresso, né? O caminho que pode ser expresso não é um caminho constante, porque a cada vez que a gente anuncia um nome, né, a gente cria uma divisão e às vezes a gente ali vai perder, vai esgotar a possibilidade de conexão. Então significa que aquela divisão, aquele conceito que a gente criou para dividir A ou B, ou A não B, ou, né, ou alguma coisa assim, ou A não A, né? A gente está perdendo o principal, que é o que é que nos torna únicos, o que faz a vida, né, como um todo avançar, né, de maneira harmônica. E aí é isso, na verdade eu queria tentar, né, sensibilizar as pessoas em torno dessa questão, acho que eu acabei me estendendo muito, né,
E aí, peço desculpa pela extensão e enfim, Claudinha, é isso. Nada, foi perfeito, muito bom, tudo a ver com a proposta do projeto, formar, informar, trazer a mulher para o protagonismo, né? Todos os espaços, necessidade de se fazer isso, e a simplicidade do taoísmo vem trazendo isso mesmo numa vivência, né? Num exercício na prática, e de vez em quando a gente tem que se atentar para as perspectivas daquilo que a gente fala, né? Como é que eu estou exercitando isso? Então, esse projeto ele tem esse tom mesmo, muito, muito legal. Então, dando continuidade, né? Eu queria só manter aquela proposta inicial, procurar manter, e primeiro saudar também as outras pessoas que chegaram após, sejam muito bem-vindos, e pedir para que, se alguém desejar fazer alguma pergunta, ainda que as pessoas tenham chegado um pouco depois, claro que não dará tempo e não, né, não seria muito legal também a gente repetir aquilo que a Marie já colocou, mas se alguém tiver alguma pergunta, fazer no chat, e aí a gente vai, eu leio aqui, repasso, não temos muitas pessoas, não dá para fazer isso super bem, né? Super tranquilo. Eu queria chamar a atenção de que esse colóquio é a quarta edição, né? Quem chegou depois entender que é um projeto. Esse projeto, a princípio, foi apresentado dentro de uma escola pública da rede estadual. Ele depois ganhou parceria da UERJ, depois ele foi caminhando justamente conforme a proposta que a Marie estava apresentando hoje, ele foi caminhando de acordo com o vento, a água e o céu está se propondo, né? Então ele não faz mais parte dos projetos das escolas básicas, ele está andando para outros espaços e eu estou achando isso perfeito, estou achando isso ótimo, é isso que eu quero mesmo que aconteça com ele. Tá? Então, se alguém tiver alguma questão, pode falar aqui, a gente... a Lu de Carvalho, né, que a Luciana está parabenizando aí o trabalho, dizendo obrigada, Maria, e Cláudia, importante projeto, obrigada. Se a Marie quiser falar mais alguma coisa, se alguém tiver alguma pergunta. Boa noite, posso só dar na verdade não é uma pergunta, é só uma constatação, né? Sou irmão do Vitor Manuel, né? E desde muito, muito tempo, muito jovens ainda, quando eu via meu irmão iniciando nesse caminho, né? Tai Chuan, eu não fazia muita distinção do que era uma coisa. Hoje em dia já tenho um maior conhecimento de que, assim, eu olhava ele fazendo aquilo e achava assim, poxa, o que é isso? E sem entender. Hoje, acho que talvez até pela idade, né, a idade vai, a maturidade, a idade vão se aproximando, né, e as experiências de vida, eu vejo assim uma coisa assim super. Agora é só para dizer o seguinte, eu entendo o que você estava fazendo. Basicamente. E assim, de uma forma não muito profunda, eu também hoje busco esse caminho, uma parte que da palestrante falou aí, uma coisa que assim, cara, hoje eu tento assim essa questão toda de olhar para dentro, né, olhar dentro de uma visão assim, né, por conta de todas as, aí não preciso nem dizer o que está acontecendo hoje aqui no nosso mundo externo, aí eu estou pensando, então, Vitor, eu estou entendendo, agora eu consigo entender o que você eu acho muito legal. Parabéns pela palestra, foi muito bom, né, ter escutado aqui. E obrigado, Cláudia, pelo convite. Tá? Que a gente fica feliz.
Isso que o Pascoal está falando é muito legal, porque eu também, né? Eu fui aluna de Vitor, da Xixuan, quando ele deu aula, quer dizer, não foi assim que a gente se conheceu, não, tá? É outra coisa. Mas eu fui aluna dele, porque tudo isso é como o Pascoal está apresentando, né? Isso vai meio que contaminando positivamente, né? Vai contagiando. E a minha sogra era uma mulher mística, né? Então, ela já encaminhava os dois um pouco para isso. Então, quando eu conheci o Vitor já fazia tai chi e já conhecia uma série de coisas do taoísmo, parecia que eu já estava envolvida naquilo, e eu comecei a frequentar a sociedade através dele, né? Lá no Botafogo, né? Botafogo. E aí conhecer o Cheng, o Dr. Wu, e participar dos eventos. Então, embora não convertida, né, o caminho do taoísmo está ali, né? Nas poesias, nos escritos. E aí é legal quando vem alguém, quando eu lancei o livro lá na Sociedade Taoísta, que algumas pessoas falaram, nossa, os textos estão muito taoístas. Eu não tinha me dado conta disso, né? E aí, quando a gente vai escrever, e quando vem o olhar do outro, né, muito que vai intensificando também as nossas metáforas. Isso é bem interessante, que eu fui descobrindo quanto que o taoísmo ele está muito em meus textos escritos, né? Então, a sua fala foi muito importante. É muito interessante isso que você está falando, né? Até porque, por exemplo, eu acho, de repente, outras tradições religiosas, né, a gente vê muito essa questão da etnia ligada à própria manifestação religiosa, né? E dentro dessa questão, por exemplo, eu no Brasil, não chinesa, né? É uma coisa que, de certa forma, é para ser distante, né? E que, na verdade, quando a gente vê, ela é tão universal, né? Que, como você está dizendo, né? Ela acaba, é uma forma de ver o mundo, né? E que ela contagia, e que não é, dentro do taoísmo, uma coisa que também me deixa muito confortável de eu me aproximar do taoísmo, é que o Cheng falava assim, né? Que os mestres taoístas dizem que o taoísmo não prega, né? Ele, se fosse pescar, é uma pesca com anzol reto, ou seja, não é para pescar ninguém, né? E que a gente vai se percebendo com essa afinidade com esse olhar, ou pela ausência, né? Talvez pela falta daquele olhar, e aí quando aquele olhar chega para a gente se reconhece nele, que é um olhar que tem a ver com a natureza. Por exemplo, nos seus poemas me chama muita atenção isso, porque você vai falar da lua, você vai falar do rio, quer dizer, é uma coisa que você está falando daquele elemento da natureza, você está percebendo aquele movimento. E aí você vai vendo que é uma sutileza que a gente se conecta, né, com uma forma de ver, né, com uma forma de aprender, né? E é muito bonito, muito interessante, né? Enfim, então, nesse sentido, eu acho que o taoísmo no Brasil, né, estou falando assim por mim, né, falo por mim, ele tem essa generosidade, né? Ele está aberto, né? Para quem quiser se encantar, né? Quem quiser conhecer, né? É isso. Sim. E a proposta justamente do colóquio, né, quando eu pensei nele, com a nossa pegada de ocupação de espaços, era justamente que as pessoas conseguissem, dentro, na época, na escola, né, entender o valor de tudo isso, de todos desses grupos religiosos, a presença das mulheres dentro desses grupos, né, homens e mulheres, certamente, todo mundo, mas nós vamos dando esse recorte por conta da presença das mulheres e, às vezes, a tentativa de meio que apagar a presença das mulheres nesses espaços. E é muito interessante que, mesmo de corpo presente, mesmo ali atuando, mesmo ativo em vários grupos religiosos, mesmo assim existe essa tentativa, né, e ela é muito perseverante, assim como e contraditória, porque ao mesmo tempo que se persevera em se apagar, se tem esse respeito e essa honradez
por parte de diversos adeptos de diversos grupos religiosos. Não estou falando, nesse caso, só do taoísmo, mas estou falando da proposta geral mesmo do projeto, né? E aí, quando o próprio participante ele se coloca, a participante se coloca e vai contando para a gente dessa maneira sistematizada e também juntando esse conhecimento com as experiências, é esse que acho que é o grande barato, é o grande mote, porque aí você consegue sair desconstruindo nessa sociedade tão colonizada que a gente vive, né? E como disse o Pascoal, nos dias atuais, eu acho que isso é primordial mesmo, as desconstruções. É interessante isso que você está falando, né? No aspecto assim que a gente aqui, né, tem uma diversidade muito grande, né, de experiências no Brasil, né, de possibilidades. Acho que sempre houve, sim, muita possibilidade de sincretismo, de tolerância maior do que em outros lugares. É uma pena que a gente perca isso. Em algum momento a gente vai recuperar novamente, tem firmeza nisso. E que essa questão, né, desse estar no mundo, né, do feminino, do receptivo, né, que eu acabei não falando das características desse feminino, né, é um feminino da receptividade, do ouvir, né, do acolher, né, essa questão do materno, né, mas que não é da mulher necessariamente, é do humano, né, de ser humano, né, e que então todos nós podemos manifestar, né, e assim eu acho que é muito interessante você colocar isso, porque em alguns espaços às vezes a questão do poder, né, das estruturas de poder, do colonialismo, de todas as estruturas de exploração, né, e a gente pensando aqui como um lugar que é muito explorado, né, a gente há 500 anos tem um grande projeto de exploração e não de desenvolvimento, né? Se a gente for pensar do ponto de vista tanta riqueza que a gente tem no nosso país, tanta coisa que a gente tem possibilidade e de gente também muito boa, inteligente, a gente não usar isso no sentido de desenvolver, né? Não nesse desenvolvimento, nesse padrão econômico, né, que não é sustentável, mas justamente desenvolver com base que todos possam ter uma vida digna e um maior bem-estar, né? E ter acesso às coisas que deveriam ser universais e que a gente tem como universais também, né? Mantê-las, né? Universais. Então, eu acho muito bonita essa sua iniciativa. Queria muito agradecer o convite, né? E é isso, assim, muito, muito bacana. Obrigada. Quer falar, Vitor? Oi, gente. Boa noite. Boa noite, Marie. Boa noite, pessoal todo que está aí. Parabenizar a Marie, né, porque assim, muito, muito encantado, né, com a sua fala, Marie. E como isso é importante, como é importante para esse projeto da Cláudia, né, que traz a questão do olhar feminino, como é importante, né, para nós, né, que fazemos parte, né, desse grupo que é a tradição taoísta, trazida pelo nosso mestre, Wu Cheng, e que a Marie muito bem colocou. Quando nós nos iniciamos, né, nesse caminho, sempre surgem dúvidas, né, porque são coisas naturais. E nós temos uma sociedade, né, como a Marie mesmo falou, é uma sociedade que tem olhares diferenciados, porque nós somos diferentes, sim, mas é uma sociedade também que tem olhares desiguais, né, que não deveria ser, e o taoísmo, né, ele traz uma mensagem, traz uma essência de que somos todos humanos, temos uma essência comum. Nós temos um livro, né, que é o livro mais tradicional, né, da nossa religião, da nossa filosofia, que é o I Ching, e que a Marie colocou aí. Ele traz um princípio masculino, né, que é um hexagrama, quer dizer, são 6 linhas, todas elas inteiras. E traz um princípio feminino, que são todas as linhas quebradas. São linhas diferentes porque, né, são coisas diferentes, são polaridades, mas são 6 linhas, tanto em um quanto em outro. Quer dizer, não há diferença. Então, essa questão do olhar feminino,
ela é importante porque quando o taoísmo chega, né, através do mestre Sheng, tanto homens quanto mulheres podem ascender nesse caminho. Não há uma diferenciação, não há um privilégio, né, por exemplo, para os homens, né, que normalmente, numa sociedade machista, a gente tem isso. Não, tanto homens quanto mulheres podem chegar, podem ascender, todos podem caminhar. Homens e mulheres, né, é como se fosse o nosso princípio yin e yang, são opostos que se complementam. Um bom exemplo é se a gente pegar uma moeda, né? Tem a cara e tem a coroa. A cara vale mais do que a coroa vale mais do que a cara? Não, mas você não tem uma moeda só com cara e uma moeda só com coroa. Precisa da cara e da coroa. Eu acho que é isso que a Marie colocou muito bem. Essa é a essência e é um caminho para mim, para vocês que estão assistindo aí, mas é um caminho para toda a sociedade, para toda a humanidade. Qualquer um pode trilhar esse caminho, porque essa conexão que a Marie falou, com o ar, com o céu, com o vento, o ar que nós respiramos aqui, é o ar que se respira também na China, é o ar que se respira lá no Polo Norte, no Polo Sul. Tá? Então, isso é profundamente ecológico, né? Eu acho que, inclusive, assim, nesse momento de tanta crise que a gente vive, bastaria só ter essa visão simples, né? Que é como você falou, o ar que a gente respira aqui, vai demorar, mas vai chegar lá, né? Que nem tem a areia, né, do Saara, que acaba pelo vento, leva lá para a Amazônia, né? E hoje em dia eles botaram lá uma antena e conseguem ver que material resíduo que vem lá no Saara quer dizer, vai atravessar os mares e vai chegar e vai ajudar a fertilizar. Então, assim, a gente tem, né, o próprio lixo que se joga. Não sei o quê, vai acabar chegando em algum lugar. Então, assim, ninguém está isolado, né? O mundo está nesse movimento. E é muito lindo assim, que o taoísmo ele permite essa contemplação. E mesmo os fenômenos psíquicos mesmo, né? Está tudo interconectado, né? A gente tem uma ligação, né, que tem um clássico maravilhoso também, que é o Yin Fu Xing, né, o Tratado da União Oculta, que ele vai falar, né, dessa interconexão de todas as coisas e do interno e do externo também, né? Muito lindo. Parabéns. É isso. Alguém gostaria de fazer mais alguma consideração? Se não tiver, a gente vai encerrar e vou pedir para a Marie, se ela quiser. Eu queria ler um poema de despedida, que eu achei muito interessante. Esse é bem curtinho, mas muito interessante. Agradecer aí pela divulgação aí dos dois muito bacana. Através do taoísmo, né? Obrigada. Sim, eu também quis pensar nisso, assim, poxa, a gente trazer para o nosso contexto, né, atual. A gente está no mundo, então o mundo ele está se manifestando, ele está se recriando, ele é uma criação contínua, né? Acho que recuperar essa visão que é algo inteiro, né? Que estamos sempre inteiros, né? Por mais que a gente queira se dividir, a gente está sempre inteiro, é buscar o que tem de inteiro. E essa questão da renovação, né? Então, vou trazer aqui um poema chamado Na Vida. Na vida, durante o sol, sonhou com a noite. Banhou-se nas nuvens, perdendo-se no tempo. Cantou seus feitos. Dançou com as luas. Varreu seus prantos. Viveu com lendas e assim cresceu. Muito lindo, gente. Valeu. Aproveitar, fazer um merchan aqui, né? Sim. Então, do meu livro aqui, Existências, tá? Meu livro solo, livro de poemas. Quem não adquiriu, vamos lá. Preciso chegar até a segunda edição. Já está terminando. Aí esses dois textos que a Marie leu estão nesse livro. Tem outras antologias, mas esses dois aí, só nesse. Eu acho que o primeiro que você leu, sei, mas eu acho que tem uma outra antologia, né? Já nem sei mais. Agora, o segundo só nesse aqui, no Existências.
Eu acho que eu vi uma pergunta aqui do Tobias. Deixa eu falar aqui com ele. Tobias, você pode falar se você Sim, quiser, sim. não tem problema. Tudo Queria bem? agradecer aí, boa noite. Boa. Boa noite. Fica à vontade. Obrigado, porque queria parabenizar aí a Marie pela apresentação, não conhecia o tema, a Cláudia aí pela condução, enfim, agradecer o Vitor pela oportunidade. É que Marie falou aí três coisas taoístas, entendeu? Que eu achei muito interessante, que amanhã eu vou fazer uma palestra, eu quero até aplicar esse princípio já amanhã. Que bom. Olha aí. Que bom. Você quer compartilhar quais são? Não, queria saber quais são as três que tu falou, que tem que ser simples, tem que não sei o quê, isso que eu queria que você repetisse. Tesouros. São Isso, os três tesouros. isso. A simplicidade, Aham, a humildade e aham. a afetividade. Show. E aí, se não passa nesses três critérios, a gente tem que pensar porque aí não é taoísta. Porque se estiver atendendo esses três critérios, estamos tranquilos. Chegando lá. Chegando lá. Pode ainda não estar totalmente, mas está no caminho. Não, entendeu? Simplicidade, humildade e Afetividade. afetividade. Que é uma forma de estar aberto, de estar amoroso, mas não é condescendente, entendeu? Não é uma coisa de passar a mão pela cabeça, é algo de... É como uma mãe, né? Você não vai deixar um filho fazer uma bobeira. Então, você é firme, né? Você pode ser afetuoso sendo firme, dando um limite. Então, a afetividade, né? É isso. Show. Obrigado, Marie. Obrigado. Eu que Boa noite, agradeço. obrigado. Tá certo. Muito obrigada pelo convite, tá? E O isso. Vitor vai tirar Vitor vai tirar a foto aí. Vitor vai tirar uma foto, se alguém quiser abrir, né? Quiser abrir, não é obrigado, tá? Sejamos taoístas nessa hora. Se alguém desejar, fique à vontade. Salve, Tânia. Foi? Não. Foi? Foi. Então, pessoal, agradecer a presença de todos. Vamos ver se eu consigo fazer uma outra edição para breve. Já estamos, então, na 4ª edição. E agradecer aí pela gentileza, né? pela compreensão, a sensibilidade, porque apesar do projeto ter sido premiado, conforme eu falei no início, muitos ataques eu sofri, mas eu consegui, porque a ideia é essa, né? Eu nem sei se a palavra é só resistir, talvez, eu gosto muito do insistir, sabe? Porque sempre surge alguém que entende o que você está fazendo, multiplica isso, te chama para fazer as parcerias, e às vezes tudo isso é muito intenso, e até mesmo esses ataques, eles me fizeram rever uma série de coisas, né? Principalmente por que eu preciso insistir em fazer esses trabalhos dentro de espaços que não estão querendo, por que eu tenho que fazer essa insistência, né? Qual é a necessidade disso? Eu posso fazer isso também em outros lugares, isso é profundamente taoísta. Com certeza. Em outros caminhos também, e outras pessoas, vocês estão aqui, e eu sou muito agradecida por isso. Tá bom? Muito obrigada, querida. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Tchau. Boa noite, Obrigada. obrigado. Tchau, Cláudia, tchau. Obrigada, Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite.